Bem, senhores, primeiramente, boa noite. Agradeço a presença dos senhores aqui em mais essa aula. Nesse slide agora nós iremos falar sobre a arquitetura de von Neumann, né, e principalmente sobre a arquitetura dos processadores, a arquitetura básica, né. Bem, esse quadro geral aqui, esse quadro geral aqui representa a arquitetura de von Neumann. Tá? O que a arquitetura de von Neumann nos diz? Que todo e qualquer dispositivo computacional, ele basicamente deve ser formado por uma CPU, né, que seria uma unidade central de processamento, por uma memória na qual estariam armazenados dados e programas, e através também a sua formação se dá também com sistemas de entrada e saída, okay? E a interligação entre esses sistemas se daria através de barramentos. Nós temos aqui essas setas representando barramentos, ok? Bem, essa é a arquitetura básica de von Neumann, tá? Ela inspirou a criação de outras arquiteturas e ela faz parte da arquitetura atual dos computadores que nós trabalhamos. Nós sabemos que hoje nossos computadores eles não têm uma única CPU, não possuem um único barramento, existem barramentos paralelos, né, que funcionam um independentemente do outro, que já é uma característica diferente da arquitetura proposta por von Neumann, né, que prevê um único barramento sendo compartilhado entre a CPU, memória e os sistemas de entrada e saída. No que diz respeito à central de processamento, ou a CPU, Central Process Unit, toda e qualquer CPU basicamente é formada por os seguintes componentes. Nós temos internamente na CPU os registradores, ou aqui ele coloca na figura os registros. O que são registradores? Registradores são pequenas unidades de memória interna da CPU, fabricadas com a mesma tecnologia que a CPU é fabricada, e elas armazenam temporariamente informações, armazenam temporariamente programas, dados, no caso instruções de programas, e essas instruções elas são executadas por um outro componente, né, chamado ALU ou ULA. No caso o ALU aqui está em português, que é, no caso está em inglês, Arithmetic Logic Unit, ou unidade lógica aritmética, no caso por português, tá? A unidade de controle, senhores, por sua vez, ela é responsável por buscar na memória principal dados e instruções, né, que vão ser armazenados nos registradores e posteriormente processados, executados pela unidade lógica aritmética. Para a prova dos senhores, vocês vão precisar apenas, né, saber explicar cada um desses componentes que eu falei para vocês. Qual é o objetivo da memória principal? Armazena programas e dados. O subsistema de entrada e saída, né, o que ele faz? É o sistema responsável pela entrada e saída de dados em qualquer sistema computacional. Exemplos de um dispositivo de entrada: mouse, teclado. Dispositivo de saída: monitor, impressoras, tá? E a CPU, quais são os componentes internos básicos? Registradores, a ULA e a unidade de controle. Só isso é o suficiente para os senhores conseguirem fazer uma boa prova no que diz respeito à arquitetura de processadores e também da arquitetura de von Neumann. Lembrando também, senhores, que quando nós falamos a respeito de memória principal, nós também precisamos, né, nos lembrar da nossa organização hierárquica de memória, tá? Essa organização hierárquica de memória é a que permite que os nossos computadores atuais tenham vários tipos de memória. No topo, aqui no topo, nós temos os registradores, tá? Registradores.
que eles estão no topo? Né? Porque simplesmente eles representam, né, as unidades de memória mais rápidas, né, com tempo de acesso menor, tá? E com custo também mais elevado. Abaixo dos registradores, nós vamos ter uma memória intermediária, né, que eu vou chamar aqui de... Opa, só um instante, deixa eu apagar isso aqui, ficou estranho. Tá, voltando. Nós temos a nossa memória, vou colocar um ponto aqui, nossa amiga memória cache. Tá? A memória cache ela é uma memória intermediária entre a memória principal, geralmente conhecida como memória RAM, né? No caso, a cache faz parte da memória principal, mas nós especificamente falando de memória RAM, ela tem um tempo de acesso maior que a memória cache, né? E qual é o problema? Devido à lentidão da memória RAM, certo? A CPU ela perdia muito tempo aguardando a finalização de um processo de escrita, a finalização de um processo de leitura na memória RAM, né? Por conta desse tempo ocioso que a CPU ficava parada, foi criado, né, uma memória intermediária mais rápida, né, que responde na verdade com maior velocidade para CPU, né, que não perde tantos ciclos de processamento em ociosidade, né? E essa memória cache recebe parte das informações da memória principal e rapidamente passa essas informações para a CPU, que não precisa esperar o tempo de leitura e acesso da memória RAM. Obviamente que a memória cache, né, ela é intermediária, então por isso ela apresenta assim uma quantidade maior, né? Você nota aqui pelo tamanho da área, nós estamos usando para representar a memória cache, né? Ela ainda é uma memória cara, né, pois ela é feita com tecnologia próxima à tecnologia de fabricação de uma CPU, que oferece tempos de resposta também muito bons, e por conta disso, né, ainda é uma memória cara de ser fabricada, e os processadores e placas-mãe não possuem uma grande quantidade dessa memória. Ela geralmente é dividida até 3 níveis, né? Nós temos cache nível L1, geralmente a L1 ela está dentro mesmo do invólucro do processador, né? L1, e os níveis L2 e L3 ficam geralmente organizados na placa principal do computador, ou também chamada de memória chamada de placa-mãe, tá? Abaixo da cache, como nós já prevíamos, nós temos a nossa colega memória RAM, tá? Vamos aqui colocá-la. Opa. RAM é uma sigla para Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. E quando nós dizemos que a gente tem uma memória de acesso aleatório, significa dizer que ela responde, né, ou devolve a informação, digamos assim, né? Ela devolve a informação a ela requerida, ou ela preenche, né, ela escreve uma informação a ela solicitada, sempre no mesmo tempo e independentemente da célula de memória que está sendo armazenada. Então vamos supor, por exemplo, né, falando em aspectos físicos, digamos que nós temos aqui uma determinada região da memória, né, e aqui embaixo uma outra região da memória, tá? Independentemente dessa região aqui, ó, de cima, está, digamos assim, um pouco mais distante desse barramento que a unidade de controle usa para acessar a memória principal, né? Vamos supor que isso aqui é a memória RAM, tá? O que acontece?
Toda e qualquer informação que for armazenada aqui, ou escrita, ou for recuperada daqui, vai levar o mesmo tempo T, tá? Da informação que vier a ser armazenada aqui, né? Ou recuperada a partir dessa região. Tá? Por isso que nós dizemos que a memória tem acesso aleatório ou randômico, né? E abaixo disso, nós temos o que chamamos de memória secundária, ou também chamado de memória de massa, ou memória permanente, tá? Memória ponto secundária. Vou colocar aqui só sec, tá? E os senhores acompanham aí no raciocínio. Memória secundária por quê? Deram esse nome. Ela não é uma memória importante, ela é segunda. Não se trata de que ela, pelo fato de estar com uma nomenclatura que a ordinariamente coloca abaixo da memória principal, né, não retira dela sua grande importância. A memória secundária, ou também chamada de memória de massa, ela é responsável pelo armazenamento permanente de dados e programas. Tá? Exemplos de dispositivos que representam memória de massa, nós temos os nossos Winchesters, né? Antigos Winchesters, ou também chamados de HD, de hard disk. Nós temos os pendrives, nós temos os nossos dispositivos de armazenamento óptico, como CD, DVD, Blu-ray. Temos dispositivos antigos, né, como o flop, ou o famigerado disquete, tá? Também chamado de, se eu não me engano é assim que ele era escrito, também chamado de disco flexível, né? Se você um dia tiver a oportunidade de tentar explorar, né, tentar abrir um disquete, se um dia você encontrar um, você vai perceber que nele existe um disco, né, que parece uma fita magnética, no caso ali ele é um disco mesmo, né, uma espécie de mini pratozinho flexível, né, onde armazena essas informações que também são de acesso sequencial, tá? A mesma coisa acontece aqui no nosso HD, no pendrive e outras coisas. Tá ok, pessoal? Então lembrem dessa arquitetura, tá? Dessa arquitetura não, dessa hierarquia aqui que eu destaco para vocês, que ela também vai ser cobrada em prova. Agradeço a atenção dos senhores, espero que os senhores façam uma boa prova e até lá estou à disposição para sanar as dúvidas dos senhores. Agradeço a atenção e tenham uma boa noite.